Sejam bem-vindos ao programa Poder e Política aqui pela sua Foz TV. Tenho o prazer de receber hoje em nosso estúdio o arquiteto e presidente da Fundação Iguaçu, Nilson Rafaim. Obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo, Nilson. Nós é que agradecemos, Lúcia, o teu programa. A gente quer realmente participar da maior clareza do sonho, né, que nós temos como arquitetos, como urbanistas, como empresários para a nossa cidade, como movimento, o grupo que a gente integra. Estamos aqui para servir. De cara, eu gostaria que você desmistificasse uma frase tão ouvida, dizendo que nós temos belezas naturais inigualáveis que se bastam, né? Essa não é uma frase enganadora que induz ao conformismo? Quer dizer, as belezas naturais, elas não se bastam, né? Nós não precisamos ter um diferencial. Muito bom, Lúcia. O caso de Gramado é uma prova que isso não é verdade. Porque lá os saltos são minúsculos, né? E a cidade de Gramado, a região de Gramado, criou uma condição completamente de trabalho, né? E recebe muito mais turista que a gente, inclusive nos fins de ano ali, eles recebem 450, 500 mil pessoas em 45 dias. Então, é a prova de que esse é uma inverdade. Uhum. Eu acho que a nossa região, por si só, tem valores suficientes para atrair grandes contingentes. Mas o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais a tecnologia tem se desenvolvido na área de turismo e o mundo é veloz, né? Então, eu acho que Foz do Iguaçu precisa se capacitar. Eu, por exemplo, tive o casamento da minha filha, o padrinho eram dois amigos nossos, norte-americanos, e nós fomos nas cataratas passear e ao final da visita eu perguntei: o que vocês acharam das cataratas? Eles falaram: Nilson, nós nunca imaginávamos que existia algo tão belo no planeta. E aí, percorrendo Cidade Leste, Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu, e eu perguntei: e as cidades? O que vocês acharam das nossas cidades? Eles falaram: Nilson, posso ser sincero? Eu falei: para isso que eu perguntei, eu sou arquiteto, urbanista, eu gostaria de ter a sua impressão sobre a nossa região. Eles falaram: Nilson, não condiz com as maravilhas naturais e culturais que vocês têm. Então, eu acho que a questão gravíssima que nós temos, por exemplo, de mobilidade urbana, né, a falta de conexão que nós temos com as cidades vizinhas, nós somos uma metrópole trinacional que, somando Argentina, Brasil e Paraguai, nós superamos 800 mil pessoas. E é assim que nós devemos enxergar. E só temos 2 pontes para ligar toda essa população. 800 mil pessoas, Lúcia, é a metade da população de Curitiba, que é a maior metrópole do sul do Brasil. É maior, inclusive, que a população da capital paraguaia de Assunção. E, às vezes, a gente pergunta: poxa, quantos habitantes tem Foz do Iguaçu? Tem 280 ou 260. Né? Inclusive, tivemos perdendo população um tempo atrás. Mas, na realidade, nós somos 800 mil, somos um mega mercado. Então, o grau de interdependência que nós temos é muito grande. Então, nós precisamos conceber um sistema viário, um sistema de ligações. Agora está se falando de um teleférico em Cidade Leste. Nós, há muito tempo, defendemos um teleférico ligando os 3 marcos de fronteira e criando ali um parque turístico trinacional. A gente vai falar sobre isso no... Então, quanto mais conexão nós tivermos na fronteira, seja por barco, seja em sistemas de cabos aéreos, que no Rio de Janeiro, até os morros já tem esses sistemas, né? Por exemplo, ciclovias, acessibilidade nas calçadas, que ainda... Quer dizer, não adianta a Foz do Iguaçu também se preocupar em ter qualidade, vamos dizer, e os nossos vizinhos terem problemas de segurança, né? Problemas de capacitação para um turismo sustentável. Então,
A nossa proposta, como arquitetos, como urbanista, é que comece a se pensar a cidade não apenas de maneira isolada ao Brasil, mas uma visão sistêmica, uma iniciativa, qualquer iniciativa que se faça aqui, por exemplo, localizar shoppings na Avenida das Cataratas, na boca, próximo do eixo turístico principal. O que isso pode gerar? Por exemplo, já é crítico a nossa situação para ir nos aeroportos em épocas de grande alta temporada. Agora nós vamos estar levando, junto ao shopping, um mega shoppings, vamos entorpecer as artérias principais que vão para o coração do nosso negócio. Então você não concorda com essa localização? Eu não concordo. Eu acho que tem que eu acho que tem que ser discutido. Agora, eu estou só colocando uma reflexão. Sim. Né? Não sou contra nem a favor. Eu acho que nós temos que pensar a cidade. Né? Nós reagimos muito por espasmos. Precisa uma ponte, então vou fazer uma ponte. Aí, onde que vai fazer? Faz aqui, pode ser aqui. Poxa, a 300 metros do Marco das Seis Fronteiras. Ou seja, eu acho que nós temos que pensar numa equação que otimize, que aproveite o máximo possível o potencial que nós temos. Aqui como região, o próprio diretor do Parque Nacional, o Pegoraro, fala de limitar o número de pessoas que entram no parque. Isso é grave, mas não é porque ele quer, é porque qualquer ambiente turístico, ele tem um limite de visitação. Exatamente. Então, é o chamado capacidade de carga. Então, a nossa região internacional, o polo turístico, que os nossos presidentes da República da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, no Mercosul, definiram essa região como um polo turístico do Mercosul, nós temos que criar as regras do jogo, um marco jurídico, um marco regulatório que defina quais são os nossos princípios, os valores que nós temos que buscar, definir num tratado, quem sabe agora, nesses 100 anos de Foz do Iguaçu, por que não? Né? No lugar onde que é a Foz do Rio Iguaçu. Se fala muito também hoje num desenvolvimento sustentável, né? O que é para você o desenvolvimento sustentável e o que é preciso fazer para alcançar esse desenvolvimento? Desenvolvimento sustentável está muito na moda, esse termo, né? Poderia-se dizer um desenvolvimento duradouro. No francês durable, durável, né? É mais duradouro, né? Porque nós pensamos muito no imediatismo. Nós temos o programa de aceleração do crescimento, que o governo brasileiro, nós como empresários, como arquitetos também defendemos, entendemos que precisamos crescer. Temos crescido muito pouco, né? O Paraguai tem crescido bastante, a China tem crescido bastante, mas nós estamos interessados num programa de aceleração de crescimento como propõe o governo brasileiro, mas muito mais interessados nós estamos num programa de desenvolvimento sustentável, mais duradouro, que respeite o nosso patrimônio geográfico, turístico e paisagístico. Então, ele depende único e exclusivamente de um bom planejamento para ser realizado? É o que você disse, é a longo prazo? Isso, porque, veja só, um plano diretor, ele prevê um desenvolvimento de longo prazo no município. E muitas vezes esse desenvolvimento sustentável, ele é confundido também com crescimento econômico, né, Nilson? É bem diferente crescimento de desenvolvimento, são dois conceitos diferentes. O desenvolvimento sustentável, ele pensa não só nas gerações atuais, na sustentação das gerações atuais, mas nas gerações futuras. Nessa última reportagem que teve do Fantástico de domingo, sobre as cidades, sobre o aquecimento, sobre o problema da água, sobre o calor excessivo no Rio de Janeiro, que bateu o recorde, bateu no teto, 50 graus em dados momentos. São Paulo está uma loucura, Buenos Aires, Montevidéu, regiões do Paraguai aqui também. No sábado eu postei no meu Facebook, no Grupo Iguaçu, o conceito de que cidades são ilhas de calor. E que nós precisávamos criar
ilhas de refrigeração, ilhas que refresquem a cidade. Como temos o batalhão, Sim. como temos outras áreas aqui, nós temos que permear toda essa região de muito concreto, de muito asfalto, de vegetação para refrescar a cidade, né? No domingo saiu no Fantástico exatamente essa temática, e eu acho interessante nós começar a discutir. As cidades gregas, Atenas, tinha o que se chamava de ágoras, lugares onde a cidadania se reunia nas praças para discutir a cidade. E a democracia direta, né? Nós estamos deixando, por exemplo, a gente acha que votou para o nosso líder e já cumpriu o nosso papel. Exatamente. Eu acho que e a gente esquece. E a gente tem que voltar a discutir nos conselhos, participar nas associações de bairro, né? Nenhum modelo de desenvolvimento, Lúcia, ele é sustentável, ele é duradouro, se sustenta no tempo, se não tiver a participação da comunidade. Exatamente. Nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco, voltamos com o programa Poder e Política, logo após um rápido intervalo, e você, como sempre, não saia daí. De volta com o programa Poder e Política, onde eu entrevisto hoje o arquiteto e presidente da Fundação Iguaçu, Nilson Rafaim. Nilson, eu gostaria de tocar num assunto um tanto quanto delicado. No entendimento de muitos muitos convidados que aqui passaram, o turismo, dizem eles, que ainda não é a mola propulsora de Foz do Iguaçu, que ela não tem ainda uma identidade definida e está à procura de uma sinalização para este ou aquele setor. Você comunga dessa mesma ideia? De maneira nenhuma, Luciano. O próprio CODEFOZ, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, contratou estudo de economistas renomados, entre eles o Paiva, né? Carlos Paiva. Ele detectou que o motor econômico de Foz do Iguaçu, eu acredito que é da região internacional, né, que é a vocação dessa região internacional, nas análises, nos estudos que nós desenvolvemos desde 88, você era pequenina naquela época, né, mas é que tanto o turismo como a logística representa 52% a 54% da nossa economia. Então, quem sabe a intuição dessas pessoas não esteja sendo muito apurada. O IBGE aponta, só em Foz do Iguaçu, fora Porto Iguaçu, que tem crescido muito o turismo, 8 mil empregos formais diretos, fora a informalidade, que você sabe que é muito grande. Nem se você trouxer uma Volkswagen aqui, ou fabricar carros ou caminhões aqui, uma grande indústria automotriz, da indústria automotora, da fábrica de veículos, vai gerar 8 mil empregos. Então, a economia do turismo movimenta mais de 200 setores da economia, desde a construção civil, da segurança, da saúde, né, da arte, da cultura, da ciência, né? Então, é um composto, né? Então, é por isso que a proposta da Fundação Iguaçu, no projeto Iguaçu, no projeto Águas Grandes, é transformar essa região internacional como um grande centro logístico e turístico do continente sul-americano. Tocando nesse assunto, então, o que vem a ser o projeto Iguaçu Águas Grandes, que você é o presidente? Eu digo que o projeto Iguaçu Águas Grandes, que o Iguaçu vem do Guarani, né? Iguaçu significa água, Iguaçu Grandes, né? Essa correlação do nome Iguaçu e Águas Grandes, os guaranis, os povos originários, quando fala Iguaçu, ele já sabe na cabeça que é Águas Grandes. Então a gente quer vincular isso no imaginário, não só do turista, mas da população aqui, que nós estamos numa região de grandes águas, né? Os maiores caudais da água doce do planeta, né? Além das cataratas de Itaipu, o aquífero Guarani, né? Então, nós entendemos que o projeto Iguaçu é uma plataforma, Lúcia, onde tem que se criar, vamos dizer, uma base, né, onde se apoiam
deverá ser apoiado, sustentado, os 3 produtos turísticos principais que nós temos aqui na região trinacional. Nós temos Brasil, Argentina, está faltando o Paraguai, como a terceira pata do tripé, que daria, porque nenhum corpo consegue apoiar só em 2 pontos. Agora, uma mesa, se tiver 3 pés, ou um banco, se tiver 3 pés, ele já se sustenta. Então, está faltando inserir o Paraguai ao circuito turístico regional e do Mercosul, né? Porque Cidade Leste não é turismo, é comércio, né? Então, nós entendemos que pode se chamar de turismo de compras, mas na realidade é mais excursionismo do que turismo, né? É lógico que ele agrega valor como componente para aquela pessoa que vem fazer o turista, aproveita fazer uma comprinha e tal, e tem um diferencial nesse sentido, mas existe uma tendência a acabar com esse comércio de Cidade Leste, e a própria Receita Federal, com o rigor que é acentuado, que agora tem sido feito, muito necessário, né, o próprio Exército, com as operações Ágata, operações Fronteira Sul, tem criado uma queda no movimento de 40% no movimento de Cidade Leste. E o que vão fazer essas milhares e milhares de famílias que dependem desse comércio de triangulação que vai acabar em 2019? Então nós entendemos que só um investimento de impacto positivo e substantivo pode reconverter esse modelo excessivamente centrado na informalidade para gerar o trabalho decente. E então o Projeto Iguaçu é uma alternativa que é oferecida à comunidade regional como uma busca para, por exemplo, o Parque Turístico Trinacional que nós propomos envolvendo os 3 marcos de fronteira, só o parque geraria 6 mil empregos, mais de 6 mil empregos formais diretos. Como que seria essa implantação? Nós requeremos a concessão para implantar e operar um parque turístico trinacional. Do lado brasileiro e lado argentino seriam 2 parques urbanos, porque é uma área muito próxima de áreas urbanas. Como você diz, nós... Como empresas, como a própria fundação está incorporando esse projeto junto com esse grupo empresarial, que precisaria formar um consórcio entre empresários argentinos, brasileiros e paraguaios. Existem grupos europeus interessados, também grupos orientais, o pessoal do Mercosul aqui, interessados em participar desse empreendimento, que em 3 anos e meio seria implantado, depois dos tratados, depois das licenças. Então, essa plataforma, que é o Projeto Iguaçu, o Projeto Águas Grandes, seria a base que sustentaria os 3 produtos turísticos principais, Cataratas, Itaipu, e agora está faltando o marco da Sexta Fronteira para inserir o Paraguai no circuito turístico do Mercosul e assegurar também que o Paraguai possa preservar a sua biodiversidade, né? É um lugar que seria ligado por um teleférico, no lugar em que nós estamos propondo um teleférico, tipo o bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, ligando o Brasil e o Paraguai, o governo quer fazer uma ponte para caminhões. Essa é a localização proposta pelo DENIT da construção da 2ª ponte, né? Que já na licitação anterior já foi embargada. Exato. E que agora, de novo, o governo insiste nessa localização que é contrário ao interesse público. A maioria da população desconhece que existe um projeto alternativo e nós queremos realizar os 2 empreendimentos. Nós queremos a ponte com o Paraguai e queremos o parque. Se fizer a ponte a 300 metros do marco das 3 fronteiras brasileiras, como pretende o governo brasileiro, nós perdemos o parque. E quem que vai pagar esse prejuízo de uma oportunidade de gerar 6 mil empregos formais diretos? Quer dizer, seria no mínimo uma grande irresponsabilidade política e uma grande irresponsabilidade social. E até diria que a história e a humanidade espera daqui desses povos, aqui uma proposta alternativa, porque o mundo, nós estamos em dores de parto. Nós temos visto que esses fenômenos naturais que nós temos visto, nós precisamos refletir. É possível ainda haver uma negociação para que isso não aconteça? Quer dizer, seria
apenas transferir um pouco mais acima, é isso a proposta? Tecnicamente nós conseguimos já, nós tivemos hoje com o prefeito de Porto Franco, que ele pediu para a gente desenvolver um estudo para tentar compatibilizar o parque com a ponte. A gente desenvolveu esse estudo. Você está recebendo essa notícia em primeira mão, acabei de chegar da reunião com o prefeito. Tecnicamente nós conseguimos, depois de muito trabalho, foi muito exaustiva nossos estudos, então tecnicamente é possível. Agora precisaria ver a viabilidade jurídica, né? Se a viabilidade econômica, até que ponto isso não compromete a viabilidade econômica do parque, porque as pessoas podem preferir, em vez de usar o teleférico, usar a ponte, né? Que é mais... e aí, de repente, pode, no mínimo, reduzir 20%, 25% da viabilidade econômica e pode atingir o ponto de equilíbrio, comprometer o ponto de equilíbrio, e esses 25%, se os governos, alguém subsidiar, de repente é viável. Se a parceria público-privada, de repente, que poderia ser, e o governo pagar esse prejuízo, esse ônus, vamos chamar. Então, mas precisa ver se... Eu estive falando com o Samec, depois da reunião do Codefós, tivemos falando com vários líderes do Codefós, com o Danilo Vendrusco. O Samec, eu falei, Samec, nós gostaríamos de passar os 100 anos de Foz do Iguaçu, né, celebrando esse centenário de uma maneira harmônica, sem disputas judiciais, sem brigas. Ao contrário, nós estamos propondo uma concertação, nós queremos os dois, Samec. Por que não fazer os dois? Se já existe a possibilidade de fazer os dois, por que não? Ele falou, eu não tenho nada contra fazer os dois. Ele falou, e quem que faria a indenização dessas áreas? Eu falei, o grupo empresarial que nós estamos associados, se o governo declarar de utilidade pública essas áreas, que dá um total de 840 hectares no total, esse grupo empresarial compraria as áreas de terra e doaria para o município, ou doaria para a União, né, mediante, naturalmente, o direito de concessão para explorar durante 35 anos. O que acontece? Como qualquer concessão de serviço público. Mas hoje é propriedade privada, a maioria dessas propriedades é propriedade privada. E é um cenário maravilhoso do encontro dos povos, do encontro das nações, do encontro das águas do Rio Iguaçu e Paraná. É um lugar para celebrações, não para caminhões. Então, não pode ser propriedade privada. Você se sente sozinho nessa luta? Eu acredito que tudo tem seu tempo, Lúcia. Eu acredito que nem diz a minha esposa, nosso movimento é pequeno, né? Mas 10 gramas de fermento pode fazer crescer muita massa de pão, né? Então, eu acho que é tempo de quem sabe, na foz do Rio Iguaçu, que dá origem ao nome da nossa cidade, na tríplice fronteira, que empresta o nome para a região internacional, quem sabe, por que não, nesse centenário, a gente vê o governo Dilma, né, a futura candidata Gleisi Hoffmann, né, estando aqui com a gente, com Beto Richa, com o Requião, que preside o Parlasul, né, Álvaro Dias, Osmar Dias, tantos ícones da nossa política, quem sabe o Paulo McDonald, o Reni Dobrandino, todo mundo numa concertação, né, para, quem sabe, assinar um tratado para se criar um parque trinacional na confluência dos rios Iguaçu e Paraná, que dá origem a esse belo nome, a Foz do Rio Iguaçu, porque, senão, Foz vai ficar embaixo da ponte. Será que nós queremos que o nome da nossa cidade more embaixo da ponte? Eu acho que seria um pouco depreciativo, né? Os ícones, os símbolos nacionais, né, merece, né, o Porto Meira, o próprio Porto Meira, a Foz do Iguaçu, somos os guardas de honra dos símbolos nacionais. Exatamente. Em 1903, quando Dionísio Cerqueira e o próprio Marechal Rondon esteve aqui para construir esse marco fundacional da fronteira do Brasil e Argentina, se fosse possível, se eles estivessem aqui, né, eles se sentiriam orgulhosos, né, porque 11 anos antes da emancipação de Foz do Iguaçu, eles fizeram esse ato histórico. Então é um lugar ali para celebrações, não para caminhões. Nós estamos terminando nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma última consideração. Foz do Iguaçu é, sem dúvida, uma cidade maravilhosa. Qual que é o seu jeito de entender a cidade, suas necessidades, através do seu conceito e da sua ideologia? Eu acho que o Reni Pereira foi muito feliz
quando ele na campanha, aliás, foi a campanha vitoriosa dele, foi de recuperação econômica. E também dizendo que Foz pode mais. Eu acho que Foz pode mais do que uma ponte para caminhões numa área turística. Muito mais. Eu acho que há tempo ainda de uma concertação, porque existe uma profecia, Lúcia, aqui, que esse lugar será chamado o lugar onde Deus está. O lugar onde Deus manifesta a sua glória. Mas Deus pode manifestar a sua glória com a bênção ou com sua ira, né? Porque do jeito que está indo, a situação está mais para manifestar-se com sua ira. Porque está sendo uma grande irresponsabilidade política e social para com o nosso povo, né? A quem beneficia, por exemplo, o projeto Beira Foz? Sozinho, né? E a quem beneficia esse projeto dessa ponte, né? Nós temos que discutir se para todos, né? Se a maioria da população será beneficiada com isso ou apenas alguns. Então eu não sou político, eu estou falando como empresário. Eu quero ganhar dinheiro, né? E muito dinheiro de preferência. Quem não quiser, quem disser diferente é falso. Hipocrisia, né? É hipocrisia. Mas ganhar dinheiro com decência, né? Respeitando a criação de Deus, o que Deus deixou para nós, as belezas naturais. Porque eu não quero amanhã, né, que meus filhos, meus netos, se perguntem quem foram aqueles malucos que deixaram fazer essa encrenca, né? Porque o caos urbano que está se instalando nessa região, sem uma visão de planejamento integrado, é uma ameaça ao nosso futuro harmônico, integrado e sustentável dos três países. No Rio de Janeiro, deixaram ocupado de qualquer maneira e chegaram ao colapso social, lugares que só o exército entra. Aqui, né, o anel viário que nós propomos, São Paulo tem o rodoanel, Curitiba tem o rodoanel, né, Belo Horizonte tem o rodoanel, Washington já tem o rodoanel, todos os grandes centros metropolitanos mundiais têm o rodoanel e nós não estamos inventando a roda. O caminhão que vem de São Paulo, Buenos Aires, ou Paranaguá, Assunção, por que tem que vir entorpecer uma área turística no miolo da região internacional? Se pode passar por fora, ligando inclusive os 3 aeroportos e fazendo o link da hidrovia, um link harmônico da hidrovia e o corredor ferroviário, o futuro corredor ferroviário bioceânico, um lugar onde o mundo inteiro venha conhecer essa experiência de povos que compartilham o território e que compartilham suas maravilhas naturais e culturais. Eu só quero agradecer a sua presença, suas colocações aqui, que você possa colocar em prática todos os projetos que almeja. Conte sempre com a gente, né? E para melhorar a vida também, né? A qualidade de vida do iguaçuense. Eu quero dizer, Lúcia, que juntos nós somos mais fortes, mais integrados, mais democráticos, mais justos, mais sustentáveis. É isso aí. E assim, amigos, nós chegamos ao final de mais um programa. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Para você, um forte abraço, um excelente fim de noite e até a próxima. Estação